Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre a residência pedagógica e o Idioma Sem Fronteiras. Os dois são projetos de extensão que eu participei enquanto eu estava fazendo a faculdade de letras. Ainda estou, mas entendam, né? Enfim, vamos começar um pouco, vou explicar mais ou menos como funciona cada um, mas tem vídeos separados falando sobre os dois aqui no canal, vou deixar linkado para vocês nos cards e também no link da descrição. Vamos lá! Primeiramente, já falei para vocês, os dois são projetos de extensão, porém a residência pedagógica é feita com a CAPES, tá? É um projeto da CAPES, enquanto o ISF é um projeto das universidades. E aí, basicamente, a bolsa da residência pedagógica vem direto da CAPES e a bolsa do ISF vem da Universidade Federal. No meu caso, da UFAL. Ok, maravilhoso. Vamos à duração de cada um. A residência pedagógica normalmente tem uma duração de 18 meses e o ISF tem uma duração de mais ou menos 8, 7 meses, tá bom? A diferença maior que eu vi da residência para o ISF é que na residência a gente precisa dar aulas, estar presente em uma sala de aula de uma escola, de um instituto federal, coisas do tipo. Enquanto no ISF a gente dá aulas para a comunidade das universidades federais, dos institutos federais, das universidades estaduais também, tá? E também os técnicos e servidores podem participar dessas aulas, eles podem se inscrever nos cursos e terem o certificado no final de cada curso. Na residência pedagógica, a gente tem um foco maior em alunos, normalmente alunos do ensino médio, no máximo, fundamental médio. Quando eu fiz a residência pedagógica, eu dei aulas para alunos do ensino médio, segundos e terceiros anos, tá? Então, é uma experiência totalmente diferente de você chegar e dar uma aula como no ISF, que você pode encontrar alunos de 17 e 18 anos até tipo 50 e tantos anos, sabe? 60 e poucos. Porque é muito maior, é uma diversidade muito maior dentro do ISF por você abranger toda a comunidade da Universidade Federal, Instituto Federal e Universidade Estadual. Então, é assim, simplesmente são assim, experiências totalmente diferentes, mas que as duas agregam muito para o seu conhecimento como futuro professor. Vou falar um pouco sobre a minha experiência na residência pedagógica e depois eu vou falar sobre o ISF. Bom, na residência pedagógica a gente tem professor orientador, que é um professor normalmente que é um professor da universidade. Temos a preceptora. Temos a professora preceptora, é a professora do local onde a residência pedagógica vai estar, ok? E tem as bolsistas, que no caso são professores em formação, que era o meu trabalho. Na residência pedagógica a gente passa um tempo tendo uma formação. É uma formação bem mais complexa, porque, querendo ou não, tem um tempo maior para a gente lidar com essa formação, com os alunos, então precisa ser uma formação mais extensa. E a gente começa, depois dessa formação, a planejar os cursos, a planejar as aulas, e dependendo de como for cada local, vai ser diferente. Na minha residência pedagógica, a gente estava no meio da pandemia. Foi em 2020, então realmente não estava tendo aula presencial, e a forma que a escola trabalhava com o espanhol era diferente. Para quem não sabe, eu sou estudante de letras espanhol, então tanto a residência pedagógica quanto o ISF eu fiz com o espanhol. E como a escola trabalhava com o espanhol de uma forma diferente, era como uma eletiva, a gente acabou optando por criar um curso à parte de língua que seria oferecido para os alunos dos segundos e terceiros anos, se não me engano, ou do ensino médio inteiro. Faz um tempinho já, gente, eu não me recordo exatamente, mas eram alunos do ensino médio. Enfim, depois da criação do curso, a gente foi dividida em duplas, porque as aulas iam ser online e se alguma das professoras em formação ficasse sem internet, não tivesse condições de dar a aula, a outra ia estar lá, ou se caísse a internet no meio da aula, enfim. O que importava era os alunos não ficarem sem aulas. A gente dava as aulas pela noite, uma vez por semana, e assim, era bem legal, tá? Como a gente ainda estava no primeiro ano de pandemia, as aulas online eram bem mais
estranhas, que a gente não tinha tanto contato antes, mas a gente foi diversificando e foi melhorando a cada momento. Inicialmente, a gente fez os materiais foram divididos por cada dupla para fazer uma aula. Então, a gente que prepara o material, a gente que planeja a aula, e é isso. E, como era aula online, fizemos slides, só que a gente pensou primeiro em fazer como um livro, que seria na vertical. E aí a gente foi percebendo que não estava legal, porque muitos alunos assistem as aulas pelo celular. Então a gente trocou o formato e colocou na horizontal, e já foi com uma mudança drástica, ficou muito melhor. É muito mais difícil para o professor encaixar ali cada coisinha que precisa, porque às vezes o slide fica muito grande, ou então às vezes fica cheio demais, às vezes fica vazio, mas fica melhor para o aluno ver. Então, essa foi uma mudança muito boa que a gente fez. E a gente também tinha as reuniões semanais da residência, tá? Então, a gente ficava das 7 às 9, às vezes até às 10, 10 e meia, tendo discussões, falando sobre as aulas, sobre o planejamento de aulas, sobre o material didático, sobre muitas coisas, sobre como os alunos estavam indo. Então a gente foi fazendo isso e demos um curso, um pequeno curso de alguns meses para esses alunos. E depois a gente teve uma mudança. A gente ofereceu outros cursos, ofereceu o curso mais avançado, o mesmo curso também, para os alunos seguintes, para outros alunos poderem fazer também esses cursos. E foi muito legal, porque a experiência de você ter várias turmas é muito interessante, de você conhecer vários alunos, entender como eles pensam, entender como funciona para cada pessoa aprender um idioma, saber que você está ajudando uma pessoa a conhecer melhor um idioma, a realmente aprender uma língua nova. É simplesmente incrível, porque vou contar a minha experiência como pessoa. Eu nunca quis ser professora, nunca tive a mínima vontade de ensinar nada. Eu nunca senti que eu teria capacidade para ensinar alguma coisa, porque eu tenho muito medo de falar em público. Tenho muita vergonha. Eu odeio ser o centro das atenções em um local. Mas depois da minha experiência com a residência pedagógica, eu percebi o quão incrível é você ensinar alguém alguma coisa, essa pessoa aprender e ela ficar feliz com isso, sabe? Traz uma felicidade inimaginável para sua vida. A primeira aula que eu dei de espanhol, eu fiquei muito feliz no final. Eu fiquei me sentindo nas nuvens, sério. É uma sensação inexplicável você sair realizado de uma aula. E eu percebi nesse momento que talvez eu queira ser professora, sabe? Talvez não de espanhol especificamente, não de escola, mas definitivamente trabalhar com ensino de algo. E foi aí que eu fui percebendo que eu já fazia isso. Eu ensino maquiagem aqui, depois eu comecei a trabalhar como maquiadora também, mas isso são outras histórias. Mas eu fiquei muito realizada com a residência pedagógica, porque me deu a experiência, me deu a possibilidade de ver como eu me sairia em sala de aula, se eu realmente gostaria de ensinar, e foi uma experiência incrível. A gente tem muito trabalho na residência pedagógica, porque tem que fazer o material didático, tem que planejar as aulas, tem que dar as aulas, tem que participar das reuniões, só que é tão incrível você fazer esse trabalho, é maravilhoso e é muito gratificante ao final dos cursos você falar com seus alunos e perceber a mudança deles do dia 1 para o último dia de aula, sabe? Perceber que eles aprenderam alguma coisa, que eles melhoraram, que eles evoluíram. É incrível. E a residência pedagógica, ela dá um tempo muito grande para você trabalhar, que são 18 meses, então você consegue trabalhar várias vezes. Enquanto isso, no ISF, no máximo 8 meses. A maior bolsa que eu peguei do ISF foram 8 meses. E assim, o ISF eu já trabalhei tanto online quanto no presencial. E eu preciso dizer que são experiências completamente diferentes. Mas vamos começar na explicação do ISF. O ISF não é voltado para ser um curso de língua, tá? Então, é totalmente diferente de você fazer um curso de língua, porque são cursos menores de 32 horas que eles são voltados para o aluno conseguir se virar fora do país, basicamente. Tipo, resumindo muito, são aulas básicas
para que o aluno saiba se virar. Ou como um curso que eu já dei para os alunos aprenderem a ler em espanhol. Por exemplo, eu já dei aulas de um curso de leitura em espanhol de artigos científicos, tá? Então, isso é mais voltado para o pessoal da graduação e da pós-graduação. Mas tem outros cursos, como cursos de nível A1, que você vai aprender o básico do espanhol e vai conseguir ter uma leve comunicação, entender o que você quer falar, o que uma pessoa está falando para você em espanhol, mas você não vai sair fluente em um curso, porque são só 32 horas. Bom, vamos seguindo, porque o ISF é muito legal, eu participei do ISF 3 vezes, e simplesmente, como o tempo é muito mais curto do que o da residência, por exemplo, a formação é muito menor. Normalmente dura um mês e meio, e depois a gente já começa as aulas. E como na residência pedagógica, aqui a gente tem professores que orientam os PFIs, que são os professores em formação. Bom, no ISF daqui a gente tem 2 professores orientadores normalmente, e dependendo de cada um, a gente vai ter uma forma diferente de trabalhar. Já trabalhei com 4 professores diferentes. No primeiro ISF, eles dividiram a formação, no segundo ISF não foi dividida a formação, e no terceiro também não está sendo dividida. Então depende muito dos professores e da forma que eles querem trabalhar. Bom, a vida é maravilhosa no ISF, porque a gente tem 2 aulas por semana, cada uma de 1h30, e uma reunião semanal. Nesse momento, a minha reunião semanal dura de 7h30 até as 9h30, são 2 horas de reunião, pra gente resolver todas as questões dos materiais, dos conteúdos, dos cursos e também para ter a formação para começar a dar as aulas. Essa formação é mais como um guia para os professores orientadores darem para os PFIs aprenderem melhor como preparar suas aulas, como preparar os materiais, como seguir com o curso e coisas do tipo. O ISF ele tem uma duração muito mais curta, mas ele não deixa de ser muito enriquecedor na sua vida, porque querendo ou não, você está tendo contato com outros professores, outras formas de pensar, outras formas de criar, outras formas de dar aulas. Porque querendo ou não, os professores orientadores estão ali para ajudar os PFIs, tá? Bom, como eu disse, no ISF eu tive a experiência de dar aulas online e aulas presenciais. Nas aulas online é um pouco complicado, porque alguns alunos não têm uma internet tão boa, às vezes trava, às vezes os alunos não conseguem comparecer dependendo da época do ano, se estiver chovendo muito por causa que é de energia, a internet não funciona direito, então é muito mais complicado, porém dá muito mais acesso aos alunos de outros locais, outras cidades participarem também. Enquanto as aulas presenciais é bem mais fácil de você conseguir ir e tal, se você mora em Maceió ou se você faz a universidade aqui em Maceió. Porque, por exemplo, muitos alunos, eu já tive muitos alunos de outras cidades do estado de Alagoas, porém, quando foi no presencial, eu só tive alunos que estudavam em Maceió, porque os outros alunos de outras cidades não teriam como vir, porque as aulas de ISF são dadas no horário do limbo, normalmente das 5 às 7, no máximo. Então, é bem mais complicado para você ter mais alunos durante um curso presencial do que um curso online. Porém, eu acho que a comunicação às vezes é mais fácil presencialmente, só que eu fico com um pezinho atrás de não ter a oportunidade de todo mundo do estado conseguir se inscrever em cursos que seriam muito bons para a formação deles. Então, fica sempre nessa dualidade do que é melhor do presencial ou do online. O melhor dos dois mundos seria ter um híbrido, porém, não está no nosso alcance no momento. Então, vamos seguindo. É maravilhoso. O ISF, a experiência sempre foi muito boa. Os alunos, eles sempre estão bem interessados, porque eles procuram realmente o curso para se inscrever, são eles que querem, então, querendo ou não, são alunos mais velhos normalmente, então é totalmente diferente você ensinar para alunos do ensino médio, do ensino fundamental, é uma experiência completamente nova, e alguns alunos também não têm mais aquela vergonha de expor suas dúvidas, de falar em sala de aula, então é muito mais fácil ter uma conversa muito mais legal rolando. Eu gosto muito da experiência que eu tive com a residência pedagógica, mas definitivamente todas as experiências que eu já juntei
nas vezes que eu participei do ISF, elas ajudaram muito a moldar a professora que eu sou atualmente e também a conseguir me desenvolver melhor dentro de sala. Eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muito medo de falar em público, tenho muita vergonha e eu odeio ser o centro das atenções. Mas quando eu entro em sala de aula, que eu assumo a skin professora, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu ainda posso ter uma certa vergonha no primeiro momento, mas depois já sai, eu já fico mais relaxada e eu consigo, sabe, dar a aula e ficar feliz com essa aula. E definitivamente eu gostei muito mais de dar as aulas presenciais do que online, pela forma como os alunos respondem, sabe? Mas se eu pudesse escolher, eu daria aulas online, porque eu sei que os alunos teriam muito mais chances de se inscrever, outros alunos de outras cidades. Mas enfim, essa é a diferença mais ou menos da residência para o ISF. Como eu falei para vocês, as duas trazem experiências muito boas, mas se fosse para escolher um dos dois para indicar, eu escolheria o ISF, porque eu gostei muito mais da experiência, eu achei muito mais legal. Porém, definitivamente, se você puder, participe tanto da residência quanto do ISF. São experiências completamente diferentes, você vai amar ter esses momentos, porque você vai estar conhecendo outras pessoas, você vai estar dando aulas para pessoas diferentes, você vai estar criando o seu conhecimento, você vai estar tirando um peso de não ter dado aulas antes, sabe? É simplesmente incrível. Se você está em dúvida de entrar em algum desses projetos de extensão, fica aqui o meu relato e o meu pedido. Entre nos projetos de extensão. Vocês vão amar. É simplesmente incrível. A experiência é uma coisa de outro mundo. E você vai conseguir saber se você realmente quer ou não dar aulas. Eu definitivamente gosto muito de dar aula, fico muito realizada. Todo mundo consegue perceber isso, mas eu não saberia disso se eu não tivesse entrado na residência pedagógica em 2020. Então fica aí a minha dica para vocês. Participem dos projetos de extensão disponíveis na universidade de vocês. Vocês vão ficar maravilhados e são experiências que vocês não vão conseguir em outros lugares, tá? É isso. Comenta aqui se você já participou do ISF ou da residência pedagógica, como que foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar o like, tá bom? É isso, beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!